Eu acho que esse é um comentário muito pertinente, muito importante, porque até, evidentemente, foi uma discussão muito rica ontem lá na Câmara, mas não houve oportunidade de tocar nesse específico ponto, que o Bitcoin, ele respeita, né, para os advogados de plantão, né, aquilo que o direito administrativo coloca, né, o princípio da impessoalidade, né. Então, o Bitcoin não é da Maria, não é do João, né. O Bitcoin, ele é a parte e ele é o todo, né? Por isso que, inclusive, a gente usa aquela diferenciação que eu aprendi com o Renato, né? Do Bitcoin como o token, né? E o Bitcoin como a rede, né? Maiúscula ou minúscula, né? Um aprendizado sutil, mas importante. E é por isso que ele é essa alternativa superior. Adentrando aqui um outro ponto, eu não sei como é que vocês têm enxergado esses movimentos em outros países, né, de estímulo à mineração de Bitcoin especificamente, e como que vocês enxergam o potencial do Brasil nesse mercado de dados, né, porque não deixa de ser um mercado de dados, e de que maneira esse processo de mineração tem uma relevância, vamos dizer assim, geopolítica, geoestratégica, né, acho que quem fala muito bem disso é o Jason Lowery, né, no Twitter, né. Então, eu não sei como é que é a visão de vocês numa ótica de geopolítica, de geoestratégica, militar mesmo. Quer falar, Renato, sobre mineração e estratégia, ponto de vista? Rapaz, eu nunca mexi com mineração, não. Até conheci, como é o nome do clube de tiro aqui, que tem um cara que tem um canhão na porta aqui em Brasília, como é o nome do cara que tem uma peça de artilharia? Breno. É isso, os caras lá tinham experiência de mineração em 2014, 2013, mineraram com as primeiras ASICs, velho. Os caras tinham experiência de mineração brutal. Agora, no Brasil, energia elétrica é caro ou barato? É barato em relação ao Paraguai? Não, por causa dos impostos. É barato em relação... Pois é, exatamente. É viável você disputar algo que é intenso de energia com os lugares do mundo que tem energia ociosa, ou seja, que tem um custo negativo? E componentes eletrônicos no Brasil é caro ou barato? E mão de obra no Brasil especializada é caro ou barato? E a segurança jurídica nesse país é alta ou baixa? Se o vagabundo roubar você, ele vai preso? Você sabe quanto é o custo trabalhista? O cara vai dizer que foi escravo, escambau, teve assédio sexual, a porra toda que você nunca imaginou que vai tomar. O Brasil não é um ambiente de investimento, velho. Nesse país, vale a pena ser honesto ou vagabundo? A toda mineração viável que eu já vi nesse país, bicho, tinha algum esquema, era gatal, né, gatal, o cara roubava energia elétrica, era equipamento de descaminho, nunca vi uma operação de... Olha, os grandes da mineração do mundo tomaram prejuízo, velho, o pessoal da Suan não se fodeu, todas as mineradoras, Maras, toda, quem comprou há 2, 3 anos atrás, nunca retirou o dinheiro. A mineração é uma atividade de altíssimo risco e altíssima profissionalidade. Só vale a pena a mineração do Bitcoin para quem quer adquirir quantidades absurdas sem interferir no preço, que nas finanças chama maldição do vencedor. De maneira simplificada, a maldição do vencedor é o seguinte: se você ganhou um leilão, você é o otário que pagou mais do que o outro pagaria, não é isso? Valeu. Tem todo o lado que o Renato colocou, eu concordo com ele, mas tem uma questão que é de posicionamento geopolítico, estratégico, que eu, enquanto cidadão brasileiro, entendo a importância e a ambição do projeto do deputado Eros de construir uma reserva estratégica de alguma forma. E só tem 2 formas de você adquirir Bitcoin: ou é minerando ou é comprando, certo? Independente se a gente vai ter que minerar o Bitcoin aqui no Brasil, se utilizando de uma capacidade de geração de energia barata, porque aqui nós temos insolação o ano inteiro, aqui nós temos vento o ano inteiro, aqui nós temos uma capacidade hidráulica de geração de energia muito grande. Tudo no Brasil é muito caro por conta da carga tributária. Agora, se houver uma política de Estado, um desejo de inserir o Brasil de verdade entre os grandes competidores que precisam estar posicionados nesse ativo estratégico, o Brasil precisa minerar. Nióbio é importante? Nióbio é importante. Por que a gente minera nióbio? Provavelmente com a carga tributária, provavelmente com o custo da mão de obra, provavelmente com a insegurança jurídica e todos os pontos que o Renato colocou, sai caro minerar no Brasil, mas a gente precisa dele, é um ativo estratégico, da mesma forma como o Bitcoin. É difícil de entender,
principalmente para quem é leigo, mas como assim minerar dados ali, colocar um monte de computador gastando energia e processando um algoritmo para poder descobrir um bloco de Bitcoin? Então a minha opinião é a seguinte, respondendo a sua pergunta: minerar é preciso. Se eu não quiser minerar, e talvez seja até mais barato, aproveitando ciclos de baixa, então eu tenho que comprar. Eu não quero estar exposto ao Bitcoin, como o Renato colocou na opinião dele, porque seria dar para Lula uma bomba atômica, né? Isso foi o que ele acabou de falar. Mas o que tem na mão hoje do governo Lula e do governo federal? Dólar. Então eu já estou posicionado, eu já troquei ativos brasileiros, eu já troquei riqueza gerada pelos nossos cidadãos por dólar. Por que eu não posso trocar uma parte desse dólar que já foi pago por Bitcoin? Essa é uma leitura. Então tudo isso está casado junto, não apenas com a mineração, mas como uma necessidade de nós nos posicionarmos estrategicamente. Rússia tem Bitcoin, China tem Bitcoin, Estados Unidos é quem mais tem Bitcoin no mundo. Ou a gente paga o preço do Bitcoin agora, ou a gente vai pagar muito mais caro no futuro. Essa é a minha visão. Ainda sobre a mineração, acredito que um ponto muito importante a ser lembrado e que exige celeridade nesse processo é a questão do halving. De anos em anos, a taxa de recompensa dos mineradores por validar determinado bloco ela é reduzida. Então, isso tende a sempre a aumentar o valor, aumentar a carga de trabalho e energia, gasto energético para validação, para mineração, validação desses blocos. E hoje, graças a Deus, aqui no Brasil nós temos energia eólica, energia das marés, uma questão hidráulica muito forte. Então, são pontos positivos que nós temos aqui no nosso país que poderiam ajudar muito a trabalhar na questão da mineração e no seu gasto energético. Dois comentários muito rápidos sobre isso. O primeiro, não custa lembrar que, para quem não sabe, no Brasil isso já está também se consolidando, mas há doutrinas militares de diversos países, nos Estados Unidos, na França, no Reino Unido, acho que na China também, na Rússia certamente, no Irã, em Israel. O cyberespaço é o novo fronte da guerra. É o novo fronte militar. Existem divisões dentro das Forças Armadas preparadas para lidar com os desafios do cyberespaço. Para lidar com os desafios do cyberespaço, você precisa dispor das armas e das ferramentas do cyberespaço. E eu acho que nessa ótica o Bitcoin talvez seja uma, se não a mais poderosa delas, né, como um ativo estratégico. Outro aspecto, quem não teve a oportunidade de ver, eu sugiro que passe os olhos. Tem um relatório interessante da Deloitte, e vai um pouco na linha do que o Jacobino falava aqui, sobre o Brasil e os potenciais, né, na área de minerais críticos nos próximos anos. Não existe consenso do que sejam minerais críticos, né? A gente usa critérios como a disponibilidade do mineral e a sua essencialidade para as atividades domésticas. Mas, de modo geral, 6 minerais aparecem nas listas dos países pelo mundo todo. Eu vou tentar lembrar aqui, acho que é cobre, cobalto, lítio, terras raras, níquel e grafita. São esses 6. São os que mais aparecem. Eles possuem reservas distribuídas e a China é, de longe, a liderança no refino, né? O Brasil tem uma capacidade intermediária na produção, tem 10% das reservas globais, mas nós ainda produzimos predominantemente ferro, 60% do nosso faturamento mineral. Então, se a gente pensar no Bitcoin, até como fazendo um paralelo, né, um mineral crítico, né, vamos colocar assim, ele deveria ser objeto, sim, de investimento de grandes empresas. Elas deveriam, sim, se preparar para outras, para as intercorrências. E aqui eu faço um breve paralelo, e não quero me alongar não, mas até por questões profissionais, lá no Ministério da Indústria e Comércio, nós temos acompanhado aí com grande atenção, diariamente, os desafios colocados pela política tarifária do governo norte-americano. Eu fiquei quebrando muito a cabeça ao longo desses últimos meses, e uma coisa ficou clara para mim. Eu acho que em economia, nos manuais tradicionais, nós sabemos que isso daí não é nenhuma novidade, a gente aprende o mainstream econômico, né? Escola austríaca, né? Outras escolas até que
a gente pode concordar ou não, sequer são mencionadas, né? Então a gente aprende aquele modelão, né? Acha que aquilo existe desde que o mundo é mundo, né? E não é colocado para pensar criticamente. Tem uma colocação de alguns pensadores, né? Acho que o Rothbard fala muito isso, o Seif Dean também, seu livro mais recente, né, o Principles of Economics, também trata disso, que é a questão da acumulação de capital. E esse episódio recente me fez pensar o seguinte: as empresas precisam se preparar para um mundo hostil em que a liberdade de comércio pode não ser irrestrita, ou pode sequer ser a regra, ela pode se tornar a exceção. Num mundo de incertezas como esse, é preferível você apostar no comércio ou apostar na acumulação de Bitcoin. É por isso que eu acho que a alocação de fluxo de caixa em Bitcoin nos próximos anos pelas empresas, sobretudo aquelas expostas a choques de oferta, oscilações do mercado externo, vai ser um processo essencial para elas sobreviver.